De volta com o regimento e para falarmos da convocação do suplente na Assembleia Legislativa, artigo 63 e artigo 64, tá? O mais importante aqui, ó, é lembrar daquela questão da licença para tratamento de saúde. Se a licença é superior a 120 dias, ela enseja a convocação de um suplente. Vejam só o artigo 63. O presidente convocará suplente de deputado no prazo de 48 horas nos casos de, inciso 1º, ocorrência de vaga. Aconteceu a morte de um deputado renunciou, opa, eu tenho ali a ocorrência de vaga, naturalmente é convocado o respectivo suplente, tá? Inciso 2º, investidura do titular nas funções indicadas no artigo 55. Secretário de Estado, ministro de Estado, secretário de Prefeitura de Capital, eu não posso ter essa situação, eu não posso ter o deputado estadual saindo do Legislativo e indo exercer funções no Executivo, naturalmente para que a cadeira na Assembleia Legislativa não fique, né? Sem representante ali, ó, eu tenho a convocação do respectivo suplente, tá? Inciso 3º, marquem o inciso 3º, é a questão mais comum aí sobre convocação de suplentes, tá? Inciso 3º, licença para tratamento de saúde do titular por prazo superior a 120 dias, vedada a soma de períodos para esse efeito, estendendo-se a convocação por todo o período de licença e de suas prorrogações. Então, o que eu tenho que lembrar? Superou 120 dias, convoca-se o suplente. E enquanto não terminar a licença, o deputado titular não pode retornar. O suplente fica lá, nós já vimos isso lá no artigo 54, no parágrafo 4º do artigo 54, tá? Inciso 4º, licença para chefiar missão temporária de caráter diplomático, atendido o disposto no inciso anterior. Marquem também. O que isso significa? Ele vai ficar licenciado para chefiar missão temporária de caráter diplomático por mais de 120 dias. Quando exceder 120 dias, tem que convocar suplente, tá? Em termos práticos, basta lembrar da regra. Excedeu 120 dias, convoca-se suplente. Inciso 5º, não apresentação do titular à posse no prazo regimental, observado o disposto no caput, parágrafo 1º do artigo 7º. É a renúncia tácita, né? Se o titular não compareceu, renúncia tácita, convoca-se o respectivo suplente, tá? Parágrafo único, o suplente de deputado, quando convocado em caráter de substituição, não poderá ser eleito para os cargos da mesa da Assembleia. Então é o seguinte, ó, com exceção da situação prevista no inciso 1º e no inciso 5º, no inciso 2º, 3º e 4º, ele está lá simplesmente substituindo o titular, que pode retornar, tá? A partir do momento que isso acontece, ele não pode exercer qualquer tipo de função na mesa da Assembleia. Marquem o parágrafo único. É uma questão muito interna de regimento interno, mas que quando cai, derruba muita gente, tá? Então atenção, ó, o suplente de deputado, quando convocado em caráter de substituição, não poderá ser eleito para os cargos da mesa da Assembleia. Quando que ele é convocado em caráter de substituição aqui, ó? Como que eu vou interpretar isso? Na situação do inciso 2º, do inciso 3º e do inciso 4º. Porque no inciso 1º e no inciso 5º, inciso 1º é ocorrência de vaga, o titular não vai voltar mais, tá? E no inciso 5º é a renúncia tácita, ele também não vai voltar novamente, tá? Então é por isso que eu tenho aí que observar essa expressão caráter de substituição no inciso 2º, 3º e 4º, tá? Atenção aí com esse detalhe, não sei se o examinador vai chegar a tanto, mas se chegar, vocês já estão avisados. 64. Se ocorrer vaga e não houver suplente, far-se-á a eleição para preenchê-la, se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato, cabendo ao presidente da Assembleia Legislativa comunicar o fato à Justiça Eleitoral. Marquem o 64, já vimos isso na Constituição do Estado, tá? Eu posso ter eleições durante uma legislatura? Sim, caso ocorra alguma vaga na Assembleia Legislativa e não exista suplente. Professor, isso é muito difícil. Não necessariamente. E se eu tiver um partido político, por exemplo, que tem um deputado estadual tão somente e 3 ou 4 suplentes, tá? Então vamos supor, ele teve ali, né? 4 candidatos ao cargo de deputado estadual ali, a cadeira de deputado estadual. Um foi eleito,
automaticamente os outros 3 são suplentes. Primeiro suplente, segundo suplente, terceiro suplente. Ah, imagine que acontece uma catástrofe, os 4 estavam juntos, tá, no mesmo avião, e o avião cai ali e todos eles morrem. Peraí, eu não vou ter mais suplente. Aí nós temos aí a situação do artigo 64, que também está prevista na Constituição do Estado, tá? Se ocorrer vaga e não houver suplente, faça a eleição para preenchê-la. E é um detalhezinho muito importante de todos os concursos, tá? Se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Então, faltam mais de 15 meses para o término do mandato, faço nova eleição. Faltam mais de 15 meses para o término da legislatura, faço nova eleição. Agora, se for um período inferior, não justifica a realização da eleição, tá? Então, por isso, essa observação é importante. Na maioria das vezes, o examinador, quando cobra aí essa regra do regimento interno no artigo 64, mas que também está presente na Constituição do Estado, ele tenta alterar esse se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato, ok? Bem, com isso, a gente finaliza o tema convocação de suplente, atenção com o 63, inciso 3º e, consequentemente, né, o inciso 4º também, cuidado com o parágrafo único e lembrar aí também da regra do artigo 64, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, quando falaremos, né, iniciaremos o capítulo 6, que trata da remuneração e da ajuda de custo aos deputados estaduais. Obrigado e até lá.